paz seja convosco, meu amado irmão. Hoje é o dia 7 e nós estamos aqui neste propósito de 12 dias recebendo sementes dos céus para as nossas vidas. E no dia 7 a semente é a família. Deus é um Deus de família. Deus ele instituiu e estabeleceu assim desta forma. Ele criou homem e mulher para que eles gerassem e nesta geração, então ele institui a família, o lar, a casa e ele abençoou. Nós vemos que com a aliança que ele faz a Abraão, a palavra de Deus é: bendita serão todas as famílias da terra, porque da linhagem de Abraão veio Jesus Cristo. E Jesus Cristo na minha casa é uma certeza de que haja salvação, que haja também prosperidade, mas o mais importante é que haja esse resgate. Eu fui resgatado, você foi resgatado, mas há pessoas que ainda não foram e com certeza serão em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aos amados irmãos o texto que está em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8. Vamos começar pelo final do versículo 8, que começa assim dizendo: Noé encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e a sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre. E aqui no versículo 18: com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então, interessante aqui, meu irmão, que a Bíblia ela inicia que Noé ele encontrou favor diante do Senhor. E nós também encontramos favor. Por causa de Jesus, o favor de Deus ele está disponível a nós. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz está disponível para a minha casa, para a minha família. E é isso que eu quero trazer para você neste dia. Jesus morreu pelos seus. Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que ele amou a todos sem distinção. Não importa o que eles fizeram, não importa como eles estão andando, o amor de Deus está presente. O amor de Deus pode os alcançar. Não é por mérito, mas é por esse grande amor, por esta graça infinita. Mas nós vamos ter que trabalhar. A Bíblia diz que Noé recebeu uma instrução: construa uma arca. E neste trabalho de Noé, ele tinha que desempenhar esta função para que esse trabalho fosse concluído, com a arca criada. Então ele diz: entra na arca, você e a sua casa. Não somente a esposa, mas os filhos e as esposas dos filhos. Esse era o projeto de Deus. Noé ele trabalhou, os relatos diz que esses acontecimentos demorou aproximadamente uns 100 anos. Durante esse tempo Noé trabalhou sobre esta palavra. Meu amado irmão, nós precisamos trabalhar sobre esta palavra. Qual a palavra que é? Que palavra é essa, pastor? Sobre a palavra de que Deus ele tem algo a fazer na minha família, na minha casa. Jesus ele pagou um alto preço e derramou o seu sangue, e eu vou trabalhar para que este sangue alcance a todos da minha família. A Bíblia diz que a terra estava em degradação, o fim era iminente, mas Noé ele trabalhou sobre esta palavra. Noé ele recebeu essa instrução e ele então desempenhou o seu trabalho. Imagine naquela época que nunca havia chovido na face da terra, ele construindo uma arca. Assim também muitas vezes você está nessa construção desta arca, falando de Jesus, falando do fim iminente, falando de uma eternidade, e parece loucura porque o mundo não viveu isso ainda.
Mas assim como naquela época não havia chovido, mas choveu, assim também a eternidade ela virá, meu irmão. Pode ser que não seja pela volta iminente do Senhor Jesus, mas pode ser que seja pelo findar-se dos anos de vida. Nós não sabemos quando Jesus virá, mas também a Bíblia nos diz que nós também não sabemos até quando nós vamos estar vivos. Nós não podemos acrescentar um minuto sequer às nossas vidas. Por isso nós precisamos, no dia que se chama hoje, receber Jesus. Trabalhe nesse dia, meu irmão. Trabalhe. Não olhe nem para trás, nem para frente, mas trabalhe para o dia que se chama hoje. A cada manhã que se levantar, diga: hoje é o dia que eu vou trabalhar mais um pouquinho na construção da arca. Fale de Jesus, peça estratégias para o Senhor. A família de Noé entrou na arca e foi salvo, mas nós vemos aqui que ele teve que obedecer à instrução de Deus. Jesus, ele traz um relato. Jesus ele veio para morrer e para trazer uma salvação. Mas também, olha o que Jesus ele traz em suas palavras em Mateus 24, no versículo 37. Diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. A Bíblia, Jesus ele relata que, como nos tempos de Noé, vai acontecer. Aqui nós vemos que a Bíblia diz que o povo seguiu uma rotina de festas, banquetes, casamentos, até o dia em que as coisas aconteceram. É o que nós temos visto hoje. As pessoas não têm tempo para o Senhor. As pessoas não têm tempo para cuidar das coisas eternas. Estão sempre numa rotina de entretenimento, numa rotina de festas. Nós vimos aí no final do ano, né, diante de um mal iminente, as pessoas não se deram conta. Nesse ar festivo, né, foram displicentes. E assim também, imagine se as pessoas estão sendo displicentes em algo que está diante de nós, tão vivenciado nesses dias, que é a pandemia. Quanto mais as coisas eternas, as pessoas com certeza estão como nos tempos de Noé. Mas nós precisamos olhar não para essa parte, podemos colocar assim, a parte triste dessa história, do fim iminente, daqueles que não puderam se salvar. Mas eu quero que você olhe para a parte boa desta história. Que parte boa da história? A família de Noé foi salva. E eu quero perguntar para você neste dia: a fé, você crê que Deus ele pode fazer? Assim como Deus firmou uma aliança com Noé, você crê que ele também fez uma aliança contigo? E que você vai ouvir, que você vai estar atento ao que ele vai te falar para que a sua família, a sua casa seja salva? Noé ele construiu a arca. Nós precisamos construir a nossa arca. E que de materiais a nossa arca ela precisa para que ela então seja construída? Em primeiro lugar, nós vemos que a Bíblia diz que Jesus ele é a base. Ele é o único fundamento. Nós precisamos construir a nossa vida em Jesus. Não podemos colocar ninguém como uma base nas nossas vidas. Nenhum artifício, nenhuma ferramenta para ajudar na nossa fé. Nós precisamos construir uma base sólida. A Bíblia diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, pode vir a tempestade, pode soprar o vento, mas ele não será abalado. Então, em primeiro lugar, você precisa estar firmado como uma coluna nesta rocha, para que você então possa trabalhar, para que você possa então construir a sua arca de salvação, para que os seus sejam salvos. Outros materiais necessários nessa arca é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muitas pessoas que não creem que Deus possa salvar a casa deles, porque eles estão olhando para coisas aparentes. Não olhe com os seus olhos,
Porque, sabe por que eu digo isso, meu irmão? Porque Jesus, ele não olhou com os olhos e viu as coisas externas. A palavra de Deus diz que Deus nos amou. Esse amor, ele é imprescindível. Então a fé é a base. Outra material para a arca é a comunhão. Nós temos falado muito sobre isso nesses dias, uma comunhão diária. Você precisa estar falando com o Senhor diariamente, para que você ouça as instruções. A palavra diz que Noé ouviu as instruções de Deus. Deus deu para ele instruções. E Deus vai dar para você instruções. Cada casa é diferente, cada família é diferente, cada circunstância é diferente. E eu preciso então ouvir a voz do Senhor para eu então me preparar ou receber essa instrução para colocar em prática, para que o plano de salvação ele venha ter êxito. Uma outra ferramenta é o hábito de estar no secreto. É nesse lugar que é como uma base, né? Em meio a essa guerra, em meio a essa luta, eu tenho que ter uma base para eu me refugiar, para me fortalecer, para eu descansar. O meu descanso é no Senhor, para eu estar sendo preparado para lutar a cada dia. Sem esta base, eu vou uma hora estar cansado, vou me cansar. E quando eu me cansar, eu vou deixar de lutar. Tem muitos que pararam, tem muitos que desistiram, porque não estão suportando as circunstâncias. Mas eu quero te dizer, meu irmão, entra nesse lugar em Deus e você vai ser fortalecido, reabastecido para novamente se levantar. Em nome do Senhor Jesus você vai. Assim como Davi, eu vou enfrentar aquele incircunciso em nome do Senhor Jesus. Quem é esse que afronta? Mas você se levanta para essa batalha com uma outra certeza. A nossa luta não é contra o corpo, nem contra o sangue. Não é contra as pessoas, é pelo que age nelas. E diante disso, meu irmão, você luta contra aquilo que se estabeleceu na vida daqueles que estão na sua casa. Não lute contra eles, não brigue com eles. Não, muitas vezes você olha e começa a sentir um desprezo pela pessoa que está diante de você. Não faça isso. E é uma das ferramentas ou uma dos materiais é o amor que Cristo amou. Jesus, ele olhou para nós. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos amou. Comece a pedir para o Senhor: Senhor, me dê os teus olhos, me faça eu olhar o que além daquilo que eu estou vendo. Me faça eu ter os teus olhos. E Jesus, ele nos olhou e ele nos amou. E por esse amor, ele então quebrou todo o jugo. Por esse amor, então, ele trouxe salvação. Assim também, meu irmão, muitas vezes você vai entrar em confronto. E o confronto de palavras, ele faz com que barreiras sejam levantadas. Mas quando você ama e você luta no secreto contra o que se estabeleceu, mas você começa a demonstrar amor pela pessoa, as barreiras elas começam a cair. E quando as barreiras elas caem, então o acesso é aberto. E quando o acesso é aberto, então você pode falar do grande amor do Senhor Jesus. E essa semente vai ser lançada. E o Espírito Santo, então, ele vem e começa a agir através dessas sementes. Ele começa a gerar conflito dentro dos corações e das mentes, para que o nome do Senhor Jesus seja estabelecido nessas vidas. Então, olha o que diz no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, que eu quero ler para os irmãos. E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Então, meu irmão, olha o que está dizendo aqui. Primeiro é crer. Se você crer, então você pode ter certeza. E eu quero que você entenda isso, meu irmão. A fé, ela é poderosa. A Bíblia está dizendo: se você crer, não há impossíveis. Se você crer, não há o que Deus não possa fazer. Então não olhe para as circunstâncias, simplesmente creia. Creia, então pregue. Olha o que está dizendo aqui
Atos 16, no versículo 31. Aquele que crê, ele vai ter obras dignas de quem crê. Então, se eu creio, eu vou falar. Se eu creio, eu vou lutar. E não importa o que aconteça, a Bíblia diz que aquele que crê, com certeza, diante dos teus olhos, coisas vão acontecer. O sobrenatural de Deus vai entrar na tua casa, meu irmão. Esta é a semente de hoje. Eu creio que Deus vai fazer milagres. Eu creio que Deus vai realmente liberar sobre a sua casa. E uma das maneiras de você pregar, nós temos o culto online. Às vezes você ficava convidando os seus familiares para ir para a igreja e as pessoas não queriam. Hoje nós temos essa facilidade, o culto dentro da nossa casa, mas de repente você não está afinco, abrindo ou acessando o canal para estar ouvindo ou participando dos cultos. Então preste atenção, meu irmão, o que você está fazendo. Sabe, eu quero deixar essa palavra para você. Há grandes ferramentas de Deus, há grandes coisas que Deus está deixando para nós nesses dias para nós estarmos fazendo, e às vezes nós estamos relaxados. Então se levante, comece a olhar de uma maneira diferente, peça ajuda, peça a força de Deus, entre no secreto, Ele vai te reabastecer e creia que Deus ele vai fazer grandes coisas sobre a sua casa. Tá bom, meu irmão? Então receba essa palavra no seu coração, ame a todos. Lute contra principados e potestades. Trave guerras espirituais, mas ame todos aqueles que estão à sua volta. Gritar não vai resolver. Bater a mão na mesa ou ter um momento lá de nervosismo não vai te ajudar, meu irmão. As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. Jejue, ore, entre nesta guerra contra aquilo que está atuando. A Bíblia diz que onde Deus está, o mal não pode prevalecer. Creia nisso, meu irmão. Erga o altar de adoração e você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Eu creio. Eu quero que você creia também. Se Cristo em vós, há uma esperança de glória. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós recebemos esta palavra, Senhor. Nós recebemos essa semente. Noé e a sua família foram salvos. E eu quero, Senhor, declarar, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu quero, Senhor, declarar sobre esses lares, sobre essas famílias, que todos serão salvos em nome do Senhor Jesus. Nenhum sequer ficará de fora, Pai. Nenhum sequer, Senhor, se perderá, porque nós cremos num Deus poderoso. Mas, Senhor, sabemos que para isso nós vamos precisar trabalhar. Ó Deus, e nesse trabalho eu peço a tua ajuda. Dá, Senhor, entendimento aos teus filhos. Dá, Senhor, estratégias, Pai. Dá forças. Há muitos, Senhor, que desistiram. Oh Deus, porque os anos se passaram, porque não estão conseguindo enxergar. Oh Deus, mas muitas vezes, Senhor, ao seu trabalhar não está diante dos nossos olhos, o Senhor está fazendo. Oh Deus, por isso que nós precisamos agir pela fé. Haja pela fé, meu irmão. Não age por vista, age pela fé. Creia e continue lutando. Continue lutando enquanto há tempo. Continue lutando enquanto o grande dia ainda não chegou. Ainda dá tempo, as portas da graça estão abertas. O Senhor te dará estratégias. O Senhor te dará palavras. O Senhor te dará forças para lutar nesses dias. E com certeza você será vencedor. Eu abençoo estes lares, Pai, estas famílias, onde este vídeo, Senhor, está chegando. Libera, Senhor, o teu reino, Pai. Oh Deus, que o valente seja manietado, que o valente, Senhor, seja amarrado, para que então o Senhor possa entrar, estabelecer o teu reino, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entra nesses lugares. Oh Deus, nós declaramos que o teu reino seja estabelecido. Nós declaramos, Senhor, que tu és aquele que governa agora nestes lares, nessas famílias, neste momento onde esta palavra está chegando. Em nome do Senhor Jesus, esses lugares não serão mais os mesmos. Em nome do Senhor Jesus, esses lugares estarão, Senhor, sendo tocados agora pelo teu sangue. Nós passamos, Senhor, o sangue do Cordeiro na verga destas portas, Pai. Oh, aleluia! E o anjo da morte não vai ceifar. O anjo da morte não alcançará
passará, ele será destruído, ele não terá mais acesso, porque ali terá uma outra pessoa que mora dentro desses lugares, desses lares, e é Jesus Cristo, aquele que venceu, aquele que ressuscitou e aquele que virá nos buscar. E quando ele virá nos buscar, nós não subiremos sozinhos. Toda a nossa casa estará junto com aqueles milhares, cantando aleluia, salvação, honra, glória e poder pertencem ao nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Louvado seja o seu santo nome. Receba essa semente e creia. Trabalhe com o Senhor Jesus. Monte a sua arca. Amém? Levante a sua arca em nome do Senhor Jesus e essa será bênção para a sua família. E nos vemos amanhã no dia 8.